Vamos continuar agora com a função da palavra ser. Há muitas, mas as principais já foram. As principais no sentido de as mais cobradas, as principais segundo a perspectiva das bancas examinadoras, que são partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Talvez o mais importante dessas duas funções do ser, índice e partícula, seja a questão da concordância. Porque quando o ser é índice, o verbo fica invariavelmente na terceira pessoa do singular. E quando o ser é partícula, quer dizer que ele tem um sujeito paciente, certo? E aí ele pode ficar no singular ou no plural. Mas, embora sejam as duas funções mais cobradas, há outras. Então vamos a elas. Primeiro, aí na sua telinha, o ser como pronome reflexivo. Duas frases aqui. A moça se viu na foto e ficou satisfeita. Aqui eu tenho o ser. A moça é o sujeito. Esqueça este ser, passe para o verbo. A moça viu. A relação do sujeito com o verbo é uma relação de agência ou de paciência? A moça praticou a ação ou ela foi o alvo? Esqueça o ser por enquanto, é o sujeito e o verbo. Tereza, a moça viu. A moça viu é sujeito agente. Sim, certinho. Sujeito agente da forma verbal viu. Só que o verbo ver tem transitividade, não tem? Não tem objeto, não se dirige a um objeto. E a moça viu quem? Ela se viu. Objeto direto. Objeto direto, que é o alvo da ação de ver. Acontece que o sujeito que é agente e o objeto direto, que é o alvo, são a mesma pessoa. Então a moça viu e a moça foi vista. Ela viu, ela praticou a ação e ela foi vista por ela mesma. Ah, então isso aqui é voz reflexiva. Isso aqui é voz verbal. Isso aqui é voz reflexiva, vozes verbais. Quais são as vozes verbais? Ativa, passiva, reflexiva. Isso aqui é voz reflexiva. Este ser, que para a sintaxe é um objeto direto, para a morfologia é um pronome reflexivo. Certo? Pronome reflexivo. Ele é um pronome pessoal, se refere a uma pessoa do discurso, no caso a terceira pessoa, que é a moça. E ele é um pronome reflexivo. Tereza, mas ele não é um objeto direto? Não vamos esquecer, né? Ele é objeto direto para a sintaxe. E ele é um pronome reflexivo para a morfologia. Veja aqui embaixo. Pai e filho abraçaram-se comovidos. Quem se abraçou? Pai e filho, sujeito. Pai e filho abraçaram. O pai abraçou, o filho abraçou, o sujeito agente. O verbo abraçar tem alvo, tem transitividade. Abraçaram quem? Abraçaram-se. Este se responde à pergunta quem, feita ao verbo, e indica o alvo da ação de abraçar. O objeto direto indica sempre o alvo. Ora, de novo aqui, o sujeito agente e o objeto direto alvo são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Então significa que aqui eu também tenho voz reflexiva. Esta frase está na voz reflexiva. E este ser, que aqui está como objeto direto, morfologicamente é um pronome reflexivo. Só que ele é um pouquinho diferente do de cima. Ele é um pouquinho diferente do de cima e aqui é uma questão de sentido. Quando eu digo a moça se viu na foto e ficou satisfeita, a moça se viu. Ela viu ela mesma. Mas aqui, pai e filho abraçaram-se. O pai não abraçou a si mesmo, nem o filho abraçou a si mesmo. O pai abraçou o filho e o filho abraçou o pai. Então, posso falar em voz reflexiva, claro, nessa segunda frase, porque quem abraçou também foi abraçado. Quem pratica a ação também recebe a ação. É essa
A máxima é esse o conceito de voz reflexiva. O sujeito que pratica a ação também sofre a ação. Mas aqui é uma ideia a mais, que é uma ideia de reciprocidade. Por isso, este segundo ser, acrescente aí, além de ser chamado de pronome reflexivo, é um pronome reflexivo recíproco. Todo, vou escrever aqui, todo pronome recíproco é reflexivo. Todo pronome recíproco é reflexivo. Nem todo pronome reflexivo, nem todo pronome reflexivo é recíproco. Mas todo pronome recíproco é reflexivo. Nem todo pronome reflexivo é recíproco. Isso aqui. Então, isso aqui é um pronome reflexivo recíproco. Ele equivale a um ao outro. Às vezes é uns aos outros, uma a outra, e por aí vai. E o pronome reflexivo, apenas o pronome reflexivo, equivale a si mesmo. Ou a si mesma. No caso, a moça viu a si mesma. Certo? Podemos recorrer a essas dicas. Pronome reflexivo equivale a si mesmo e pronome reflexivo recíproco um ao outro. Por uma questão de lógica, vamos entender por uma questão de lógica, eu só posso ter um pronome reflexivo recíproco se eu tiver um sujeito ou no plural, ou composto, ou no coletivo, não é? Porque para ter ideia de reciprocidade, eu preciso de mais de uma pessoa. Não preciso? Se tiver uma pessoa só, não tem como ser recíproco, tem como ser reflexivo. Mas se houver mais de uma pessoa, é possível que haja ideia de reciprocidade. Então, um sujeito plural, pai e filho abraçaram-se comovidos, um sujeito coletivo, a torcida abraçou-se, pode ser, a multidão abraçou-se comovida, ou um sujeito plural. Os torcedores abraçaram-se comovidos. Um é um a si mesmo e outro é um ao outro. Todo pronome recíproco é reflexivo. Nem todo pronome reflexivo é recíproco. Olha aí, olha aí, olha aí, vamos ver questão. E tem Sempre se soube que um dos principais entraves ao crescimento do Brasil, tem um do aqui sobrando, é o gargalo educacional. Pergunta que o examinador faz. Em se soube, os termos se confere às formas verbais a noção de reflexividade, ou seja, ele está dizendo que o se é um pronome reflexivo, certo? Certo, ele está dizendo isso, mas o item não está certo. Por que não, Tereza? Vamos lembrar? Sempre se soube que um dos principais entraves ao crescimento do Brasil é o gargalo educacional. Sempre se soube isso. Daqui eu já sei classificar este que é uma conjunção integrante, e já sei classificar essa oração que ele está introduzindo, que é uma oração subordinada substantiva, as orações que podem ser substituídas por isso. Agora vamos pensar nesta frase de outra maneira. Sempre se soube isso. Sempre se soube isso. Quem sabe, sabe algo. O verbo é transitivo direto. Já comecei a fazer minha checklist para saber se este ser é uma PA. Qual é o segundo critério dessa checklist? Que a frase admita voz passiva analítica. E isso sempre foi sabido.
Ok. Então, se o ser está vinculado a um verbo transitivo direto e se a frase admite passiva analítica, logo o ser é uma partícula apassivadora. Sendo o ser uma partícula apassivadora, esse isso é o sujeito. É aquela nossa equação sintática, partícula apassivadora mais verbo transitivo direto mais sujeito. Mas, na verdade, ele quer a função do ser. Este ser é uma PA. E esta oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é a mesma coisa que dizer que isso aqui é um sujeito oracional. Certo? Certo, Tereza. Então o item está errado. Vamos para o próximo. A Airbus e a Boeing travam um duelo à parte pelo mercado da aeronáutica. As duas fabricantes se acusam de manobras ilegais na busca pelo consumidor. Em se acusam, a partícula C indica a voz passiva sintética. Então ele está dizendo que este C é uma partícula apassivadora, certo? Que indica a voz passiva sintética é a partícula apassivadora. É? Não, não é. As duas fabricantes se acusam. As duas fabricantes, que são a Airbus e a Boeing, é o sujeito de acusam. É um sujeito agente. Mas quem acusa, acusa alguém. Elas acusam quem? Elas se acusam. O objeto direto é esse se. Alvo. Então o sujeito agente e o objeto alvo são a mesma pessoa. Voz reflexiva. A ação praticada por uma também é sofrida por ela. Então quer dizer que este ser não é uma partícula apassivadora, é um pronome reflexivo. Vou perguntar, recíproco ou não recíproco? Recíproco. Recíproco porque as duas fabricantes se acusam uma à outra. A Airbus acusa a Boeing acusa a Airbus. A Airbus acusa e é acusada, mas não por ela mesma. Dá uma ideia de reciprocidade. O item está errado. Ele está chamando de partícula apassivadora, um C que é, na verdade, um pronome reflexivo recíproco. Outra função do C, parte integrante do verbo. Nós falamos PIV. PIV. Parte integrante do verbo existe quando o C fizer parte de verbos pronominais. Verbos pronominais são aqueles em que no infinitivo, acompanhando o verbo, no infinitivo, há o C. Por exemplo, não existe o verbo queixar. Eu queixei. Não, existe eu me queixei de alguma coisa. E este me, veja bem, também será parte integrante do verbo. Não é uma função exclusiva do ser. Qualquer pronome, porque a parte integrante do verbo conjuga junto com a pessoa a que o verbo se refere, ou seja, com o sujeito. Eu me queixei, tu te arrependeste. Tu te arrependeste. Esse te é parte integrante do verbo. Não existe o verbo queixar. Não existe. Quando alguém diz assim, eu queixei de fulano, é um erro de flexão verbal. O verbo queixar-se só existe sob forma pronominal. Não existe suicidar, por mais redundante que pareça, né? Porque suicidar já é matar a si mesmo. Esse se parece redundante, mas o verbo é suicidar-se. Este é um verbo pronominal. No infinitivo, ele já vem acompanhado deste pronome. Arrepender-se. Não existe eu arrependi de ter feito aquilo. Não, está errado. Eu me arrependi.
ou eu arrependi-me, isso é colocação pronominal, depois falamos sobre isso. Não existe zangar, zangar-se. Não existe abster. O parlamentar abster-se do voto. Não. Não existe equivocar. Você equivocou. Não, você se equivocou. Então, há verbos que são pronominais. E o ser é parte integrante deste verbo no infinitivo e em todas as outras formas que são flexionadas. E aí o ser vira me, vira te, vira nos, arrependemo-nos. Esse nos também é parte integrante do verbo. Quer dizer que não é só o ser, né, que é a classificação de um termo como parte integrante do verbo, não se aplica só ao ser. Este ser, parte integrante do verbo, vai se modificando de acordo com a pessoa que é o sujeito. Existem outros verbos que são verbos pronominais acidentais. Às vezes eles aparecem com o pronome ser, às vezes não. Essa listinha aqui é uma listinha de verbos pronominais essenciais. O que significa isso, Tereza? Significa que você não vai encontrá-los dentro da linguagem correta, culta, sem os pronomes. Mas esses aqui você encontra sem os pronomes. Então, eles são chamados de verbos pronominais essenciais. Muda até a regência. Olha só, olha aí. Esquecer é verbo transitivo e indireto, pede a preposição de, quem se esquece de. É diferente de esquecer, que é verbo transitivo direto. Quem esquece, esquece algo, quem se esquece de algo. Mesma coisa, lembrar-se é verbo transitivo e indireto, pede a preposição de. É diferente de lembrar, que pode ser verbo transitivo direto ou pode ser verbo transitivo direto e indireto. Quem lembra, lembra algo. Eu posso lembrar algo a alguém. Mas quem se lembra de algo. Pentear-se pode ser pentear. O verbo pentear-se existe sob forma pronominal, mas pode não existir. Ela penteou cuidadosamente os cabelos da filha. Envolver-se pode ser pronominal, às vezes pode não ser. Ele envolveu o colega em uma situação difícil, olha só, não seria pronominal. Mas ele se envolveu em uma situação difícil. Enganar-se, Tereza, estes aqui ficam parecendo também que são pronomes reflexivos. Sim, parecem mesmo. Olha só, vou escrever aqui. É comum que o pronome ser, o ser pive, ou seja, a partícula ser como parte integrante do verbo, indique ideia de reflexividade. É comum. E o seu examinador vai dizer exatamente isso, não se preocupe. Ele vai dizer assim, na forma verbal envolver-se, na frase, o político se envolveu em questões obscuras, o se é pronome, parte integrante do verbo e indica reflexividade, certo? É comum que nestes verbos aqui é como suicidar-se. Suicidar-se, esse se é parte integrante do verbo, mas também indica a ideia de reflexividade, certo? Então, é comum que o ser, parte integrante do verbo, indique ideia de reflexividade. E não precisa ser o ser. Quando eu digo eu me queixei, tu te arrependeste, aqui tem um texto sobrando, né? Tu te arrependes do que fizeste, esse te é parte integrante do verbo. E tem um. Dona Custódia não tinha ar de empregada, era uma velha mirrada, muito bem arranjadinha, mangas compridas, cabelos em bandó, num vago ar de camafeu, usava mesmo um fechando-lhe o vestido. Camafeu é um broche, que tem um perfil de mulher, assim, coisa antiga. Usava mesmo um camafeu, fechando-lhe o vestido ao pescoço.
Mas via-se que era humilde e, além do mais, impunha dentro de casa certo ar de discrição e respeito. Um texto do Fernando Sabino. Mas via-se que era humilde. O mesmo valor do vocábulo ser aparece na frase seguinte. Ela se considerava pessoa de respeito. Ela se considerava pessoa de respeito é pronome reflexivo. Ela considerava a ela mesma. Ela era o agente da consideração e o alvo da consideração. Eles não se viam a longo tempo. Eles não se viam. Eles nem viam nem eram vistos. Pronome reflexivo, recíproco. Um não via o outro, não é? Precisava-se de mais tempo para a avaliação. Esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Alguém precisava, eu não sei quem, é um índice de indeterminação do sujeito. Entregou-se a foto solicitada. A foto solicitada foi entregue. Eu já fiz o meu protocolo. Entregar é verbo transitivo direto. A frase admite passiva analítica. Entregou-se a foto foi entregue. Entregou-se é entregar. E aí a gente vai ter aqui uma PA. Vive-se bem na região sul. O verbo viver aqui é intransitivo. Bem é adjunta adverbial de modo. Na região sul é adjunta adverbial de lugar. Este ser é um índice. Vive-se, eu não sei quem. Então, vamos voltar para cá. Via-se que era humilde. Via-se isso. Já vou simplificar a minha vida. Já sei que esta oração é substantiva, esse que é conjunção integrante. Equivale a isso, era visto. As duas condições para o ser uma partícula passivadora. O verbo é transitivo direto, a frase admite transposição para a passiva analítica. Então, eu tenho um CPA e eu quero outra PA. D de dado. Tá? E todos os 6 aí analisados. C como conjunção integrante. O C como conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva, que é essa oração, aquela que a gente já viu, equivale a isso. O professor perguntou se os alunos haviam entendido a matéria. O professor perguntou isso. É o objeto da pergunta dele, não é? Isso aqui, toda esta oração, é uma oração, porque tem verbo, subordinada porque depende da outra, substantiva, porque pode ser substituída por isso, objetiva direta. Em outras palavras, é um objeto direto oracional. E o C é uma conjunção integrante. Na maioria das vezes é o quê? Conjunção integrante. Mas, em algumas situações, aparecem outras. Olha o C aqui como conjunção integrante. A moça perguntou ao poeta se morre de amor. Se. Gente, 2 Cs. Primeiro C introduz uma oração que é substituível por isso. A moça perguntou isso ao poeta. Esse isso é o objeto direto. Então esta oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se esta oração é uma oração subordinada, substantiva, e ela foi substituída por isso, quer dizer que este primeiro C, o primeiro C, é uma conjunção integrante. Introduz oração subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva equivale a isso. E o segundo C, Tereza? Vamos lá, eu pergunto. O que é o segundo C? A moça perguntou ao poeta se morre de amor. Está associado ao verbo morrer, que aqui é um verbo intransitivo. Quem morre, morre, não tem alvo. De amor é adjunta adverbial de modo. Alguém morre de amor. Se morre de amor, de um modo geral. Não estou particularizando. Não é a moça perguntou ao poeta se ela morre de amor ou se ele morre de amor. Se morre com um sujeito generalizado, um sujeito indeterminado. Esse C é um índice
de indeterminação do sujeito. Olha o nosso checklist. Verbo transitivo indireto, não consigo reconhecer o sujeito desta ação. Tereza, e aí ficaram 2 Cs juntinhos, C e C. Mas olha só, conjunção integrante vou antecipar um assunto aqui, mas só jogá-lo, tá? É um fator de próclise. É um fator atrativo. Então, este C está atraindo este C, está puxando, ele é um imã. Ele está puxando este C para antes do verbo. Essa posição antes do verbo é chamada de próclise. Entendemos? Conjunção integrante. E tem um. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede. A consciência perguntava se podia utilizar o dinheiro. O termo ser na linha 1 e na linha 2 pertencem à mesma classe gramatical. Não. Classe gramatical, hein? Esse primeiro ser é um pronome. Pediu alguma coisa e encostou, fulano, pense assim, João pediu alguma coisa e encostou-se, encostou João. É um pronome pessoal. Reflexivo. Porque ele encostou ele mesmo, ele não encostou o amigo na parede. Ele é um pronome, refere-se a um substantivo, substitui um substantivo. A consciência perguntava se podia utilizar o dinheiro, a consciência perguntava isso. Este ser é conjunção, nem pronome é. Então, o item está errado. E tem 2. No texto, a argumentação, a partícula C é classificada como conjunção integrante no trecho. Partícula C é conjunção integrante quando introduz uma oração e essa oração todinha pode ser substituída por isso. Que é o que se faz na esteira desses 2 autores, que é o que se faz, que é o que é feito. Esse C está associado ao verbo fazer, que é um verbo transitivo direto, a frase admite passiva analítica, é uma PA. Alguns se apresentam como explicitamente argumentativos. Pível, apresentar-se, no sentido de mostrar-se. Se, como ensinava Bakhtin, o dialogismo preside a construção. Não, se aqui é uma conjunção condicional. Já vamos falar dela. Se a argumentação é uma característica básica do discurso, também é uma conjunção condicional. Vai aparecer agorinha. Poderíamos perguntar-nos se os trabalhos sobre argumentação são abundantes. Poderíamos perguntar-nos isso. Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Este ser é conjunção integrante. Próxima função do ser, conjunção condicional. Introduz oração que indica condição para a ocorrência de um fato. Se chover, não iremos à praia. O fato é não iremos à praia. Isso aqui, inclusive, será chamado de oração principal. Chover é a condição para que o fato da oração principal ocorra. Este ser está introduzindo uma condição, é uma conjunção condicional. Pode ser substituída por caso, mas preste atenção. Se eu substituir esse ser por caso, eu vou ter que trocar este verbo. Caso chova. Cuidado que muitas questões de conectores trocam o ser pelo caso. Frequentemente a gente vai ter de fazer essa adaptação no verbo, essa mudança no verbo, certo? Mas é uma ideia de condição. Se chover, caso chova. Conjunção condicional. E o ser pode não ser nada. Pode ser uma partícula expletiva, também chamada de de realce. Não exerce função sintática. Pode ser retirada sem prejuízo sintático, semântico. Olha um exemplo, um ditado popular.
Vão-se os anéis, ficam os dedos. Os anéis vão. Os dedos ficam. Esse ser é uma partícula expletiva. Os anéis vão. O verbo é o verbo ir. Vou-me embora pra Pazarga da lá, sou amigo do rei, terei a mulher que quero na cama que escolherei. Poema de Manuel Bandeira. Este me é uma partícula expletiva. Vou embora. Veja aí, tem um. De tanto ver triunfar e prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, o homem chega a desaminar na virtude. Da virtude a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. O elemento se foi empregado em rir-se para indicar: tire, o homem chega a rir da honra. Quem ri de alguma coisa. Esse rir-se é uma partícula expletiva. Não posso nem entender que é parte integrante do verbo, que o verbo é pronominal, porque não é. Existe o verbo rir, ele riu, que, aliás, é um verbo intransitivo. Aqui, ele é um verbo transitivo indireto, nesse contexto, rir da honra, de alguma coisa, mas esse ser está sobrando. Eu ri de sua pergunta. Eu me ri de sua pergunta, esse me é expletivo. Tudo que é expletivo não exerce função nem sintática nem semântica. Então, aqui ele é uma partícula de realce. O elemento se foi empregado para indicar realce. 2. O termo justiça expressa o que se faz conforme o direito ou segundo as regras prescritas em lei. No primeiro período do texto, a partícula se é empregada para realçar o que está sendo afirmado. Não, o termo justiça expressa o que faz conforme o direito. Vai mudar o sentido, vai ficar sem sentido. O termo justiça expressa o que é feito. Este se refere a faz, que é verbo transitivo direto. A frase admite reescritura na passiva analítica. Ele é uma partícula apassivadora e não uma partícula de realce ou partícula expletiva. Certo? Entendemos? Vamos lá. De todas as funções do se, quais são as mais importantes? Partícula e índice. De todas as funções do se, as únicas que só podem ser representadas pelo se, que nenhuma outra palavra mais representa, são a partícula e o índice. Pronome se reflexivo pode ser me, eu me vi. O pronome recíproco se pode ser te. O pronome pode ser outras coisas. A conjunção integrante pode ser o quê? A conjunção condicional pode ser o caso. Então, olha só, vou falar de novo. As funções mais importantes são a partícula e o índice. E, coincidentemente, são as duas funções do se que só podem ser representadas pelo se. Nenhuma outra palavra, além do se, pode ser uma partícula apassivadora. Nenhuma outra palavra, além do se, pode ser um índice de indeterminação. Mas outras palavras, além do se, podem ser conjunção integrante, ou conjunção condicional, ou pronome reflexivo, ou partícula não. Partícula e índice são exclusivamente exercidos pela partícula se, pela palavra se. Certo? Então é isto. Daqui a pouco eu volto e a gente vai mudar o rumo dessa prosa. Bons estudos!